Você sabia que a parte que nós comemos do caju não é o fruto verdadeiro, e sim a castanha? Quer saber isso e muito mais sobre organologia dos vegetais? Assiste a nossa aula depois da vinheta. Fala galera, eu sou o professor Rogério Silva de Biologia e estou aqui gravando mais uma aula para vocês para o nosso canal Biológicas, tá legal? O assunto hoje é botânica e nós vamos falar especificamente sobre a parte dos órgãos dos vegetais, da organologia vegetal. Eu peguei aquilo que tem de mais importante e fiz uma aula bem redondinha, bem legal para vocês, tá legal? Vem comigo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre cada órgão dos vegetais, vamos começar com a raiz, beleza? Olha só, a raiz, ela tem a função de fixar o vegetal ao solo. Algumas das suas funções eu coloquei aqui para vocês. Além de fixar o vegetal ao solo, ela também vai ter uma função muito importante de armazenamento de substância. Então a raiz, elas acabam armazenando, certo? Amido. O amido ele é a reserva energética dos vegetais e esse amido ele é armazenado em sua maior parte nas raízes, beleza? Nós vamos compreender que algumas plantas acabam armazenando mais do que as outras. Vem comigo. Ó, absorção, certo? De seiva bruta, ou seja, de água e sais minerais. A água e sais minerais que formam a seiva bruta vai entrar na planta pelas raízes, tá legal? Não esquece disso. E as raízes, elas são aclorofiladas, ou seja, elas não realizam a fotossíntese. Então aqui algumas funções e eu coloco para vocês aqui no lado a morfologia de uma raiz. Então olha para cá, que você tem uma raiz, já eu vou mostrar os tipos de raízes mais importantes para vocês. E aí a gente divide ela assim, ó. Tu tem essa primeira região aqui, certo? Que nós chamamos de zona de ramificação, onde tu tem as raízes paralelas, secundárias, certo? Saindo para dar maior fixação à planta ao solo. Aí você tem bem aqui, olha, essa zona chamada de zona pilífera. A zona pilífera ela é rica em pelos absorventes, aqui, ó, como você pode observar. E esses pelos absorventes são essenciais para poder absorver a seiva bruta, a água e sais minerais. É por aí que a água e sais minerais entram, beleza? Tu tem mais embaixo aqui, olha, a região que nós chamamos de zona de alongamento, é onde as células vão alongar, fechou? O nome é bem didático, já dá para compreender. E mais embaixo, tu tens o que nós chamamos de zona meristemática. A zona meristemática é formada por um tecido chamado de meristema, ou tecido embrionário, certo? Que é responsável pelo crescimento da planta. Então, uma região de intensa atividade mitótica, que é protegida por uma estrutura chamada de coifa, que funciona como uma broca e vai rompendo o solo, impedindo com que micro-organismos penetrem nessa região da raiz. Tá legal? Então, tá aqui as funções e tá aqui a sua morfologia. Vem comigo. Nós temos alguns tipos de raízes. Quando a raiz, ela tem, certo, uma raiz principal e raízes paralelas, secundárias, como você pode observar nesta imagem, nós chamamos para esse sistema radicular de pivotante ou axial. Ela é comum em plantas do tipo angiospermas, do tipo dicotiledônia e também no tipo das gimnospermas. Você encontra em gimnospermas esse tipo de raiz e também encontra nas angiospermas do tipo dicotiledônia. Aí olha só, bem aqui você tem um sistema, certo, radicular que nós chamamos de fasciculada. Alguns autores também chamam de cabeleira, porque você não tem uma raiz principal, você tem várias raízes e não tem uma que se destaca. Esse tipo de raiz ele é encontrado em plantas do tipo angiospermas, só que do tipo monocotiledônia. Quer ver um exemplo? Um açaizeiro, certo? O açaizeiro ele vai ter esse tipo de raiz. Algumas raízes, elas têm a capacidade de armazenar mais substâncias nutritivas, que nós chamamos de raízes tuberosas, certo? Como a cenoura, certo? Como a mandioca, certo? Como a beterraba. Então são raízes que armazenam substâncias nutritivas. É muito comum a gente encontrar esse tipo de raízes no supermercado, na feira, porque são raízes que fazem parte da nossa alimentação. Fechou? Então vem comigo, olha.
Nós temos também, certo, uma raiz bem importante que eu tenho que mostrar para vocês, que são as raízes pneumatóforas, que eu também posso chamar de raízes aéreas, tá legal? Essas raízes, elas são típicas de regiões de manguezais. A região do manguezal é uma região de intensa atividade de decomposição, certo? Por isso, o oxigênio nesse solo ele é um oxigênio pobre, certo? E por ser um solo pobre em oxigênio, você tem as raízes, olha, adquirindo uma formatação aérea para poder capturar melhor o oxigênio. Fechou? Bom, um outro órgão bem importante da planta é o caule. E aqui eu coloco as funções para vocês. Olha, ele tem a função de sustentar folhas, frutos, flores. Ele também tem a capacidade de armazenar substâncias, certo? E ele também vai ser um órgão de condução de seiva. Ele vai conduzir tanto a seiva bruta, que parte da raiz até as folhas, quanto a seiva elaborada, que parte das folhas e vem até as raízes. Então tá aqui o caule, certo? A gente observa que o caule na sua região apical, ele tem uma gema chamada de gema apical, e é a partir dessa gema apical que o caule vai crescer, tá legal? Além de gemas laterais, como a gente consegue observar, onde ocorre a ramificação da planta. Fechou? Vem comigo, ó. Aqui eu coloco para vocês alguns tipos de caule. Ó. Se tu pegar aqui esse tipo de caule, que é muito comum, por exemplo, numa mangueira, tu tem crescimento secundário para o lado e crescimento primário para cima, com uma copa bem espalhada. Esse tipo de caule nós chamamos de tronco. Se tu pegar aqui um caule, olha, de um pé de coqueiro, ele tem crescimento para cima, mas não tem crescimento para o lado, crescimento primário, mas não tem crescimento secundário. Nós chamamos de estipe. Esse é comum às monocotiledôneas e aqui é comum às dicotiledôneas. Ó, nós temos caule do tipo colmo. O caule do tipo colmo, você observa que esse caule tem a capacidade de armazenar substância. Por exemplo, aqui seria cana de açúcar, certo? Entre os gomos do caule, tu tem uma grande quantidade de glicose, certo? Então funciona como uma reserva energética que é armazenada no caule, beleza? Bom, olha só, tu tem caules flexíveis, todo esverdeado, que realizam fotossíntese, que é o tipo áster, comum no feijão, certo? Tu tem caules subterrâneos, do tipo tubérculo, a batata inglesa, certo? Que a gente faz a batata frita, é um tipo de caule. E é um caule do tipo tubérculo, tá legal? É um caule subterrâneo que armazena substância nutritiva. Um outro caule subterrâneo são os caules da samambaia, certo? Ele também fica abaixo do solo e nós chamamos de caule do tipo rizoma, tá legal? Rizoma. Um outro tipo de caule é os caules do tipo bulbo. Os caules do tipo bulbo, certo? Eles são encontrados no alho, eles são encontrados na cebola, certo? Ele fica nessa extremidade aqui e ele também é o caule, certo, nutritivo. Olha só, nós temos alguns caules que são comestíveis, certo? Que estão nos supermercados, que estão nas feiras e que fazem parte da nossa alimentação, né? Eu coloquei alguns aqui para vocês. Tu tens o palmito, certo? Que é tirado do açaí. Tu tens o aspargo, que é muito utilizado. Tu tens a cana de açúcar, que a gente utiliza para fazer suco, certo? Tu tens a batata inglesa, que é um caule que eu acabei de falar para vocês, subterrâneo, do tipo tubérculo, e que está, certo, na nossa alimentação, é muito comum no supermercado, nas feiras, a própria canela, que a gente utiliza para fazer mingau, certo? Então, observa que os caules, eles também podem ser comestíveis e eles estão inseridos na nossa dieta no dia a dia. As plantas, galera, é a base de subsistência da humanidade. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos os vegetais. Bom, vamos para as folhas agora, ó. Vamos pegar a primeira morfologia da folha. Aqui tu tem um caule, aí, ó, ligando o caule, certo? A folha, tu tem essa estrutura mais dilatada aqui, chamada de bainha, fechou? Bem aqui, ó, tu tem essas duas estruturas chamadas de estípula, que servem para proteger essa folha contra alguns insetos. Ele é uma espécie de barreira. Aí tu tens aqui, olha, a bainha se prolongando e se transformando no pecíolo. Esse pecíolo ele adentra na região do limbo. Tudo isso aqui é o limbo, aí o pecíolo se ramifica, certo? É pelo pecíolo que vai fluir a seiva bruta, certo? Que tem que chegar em cada célula presente no limbo. No limbo, você vai ter organelas especiais,
chamadas de cloroplastos, que vão realizar o fenômeno da fotossíntese. A ideia da aula hoje não é falar de fotossíntese, mas entenda, certo, a folha como o órgão responsável, na maioria das plantas, por esse fenômeno, tá legal? Bom, algumas funções, olha, você tem a função da fotossíntese, que eu expliquei para vocês, certo? Você vai ter a função da respiração, então a planta também respira, tá legal? A planta também vai absorver o oxigênio e a planta também vai, certo, transpirar, ou seja, eliminar o excesso de água que estiver no seu interior, tá legal? Aqui é alguma das funções. Peguei as folhas principais para vocês, para colocar aqui na nossa aula, tá legal? Essa folha aqui nós chamamos de paralelinérvia. Nota que as suas nervuras são paralelas e elas são comuns a plantas do tipo monocotiledônia, angiosperma do tipo monocotiledônia. Pensa na folha de um açaizeiro. Se tu quiser romper a folha de ponta a ponta, tu consegue, porque as nervuras são paralelas, tá legal? E o nome é paralelinérvia. Agora, se tu pegar a folha de uma mangueira, tu não vai conseguir fazer a mesma coisa, porque a folha é do tipo peninérvia. E aí você tem aqui, ó, de forma desorganizada as suas nervuras. Então, tu não consegue abrir de ponta a ponta. Esse tipo de folha está presente nas angiospermas do tipo dicotiledônia. Fechou? Então, galera, nós temos as folhas modificadas. Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, tá legal? Tu tens aqui, por exemplo, certo, no cacto, os espinhos. Espinhos são folhas modificadas que têm a finalidade no cacto de proteger, certo, contra predadores e também evitar uma desidratação, uma vez que o cacto vive em regiões de pouca água. Uma folha não seria interessante para ele. Então houve uma redução e transformação nos espinhos. Tu tens a gavinha, que é muito comum no maracujá, certo? E que serve para poder se entrelaçar em algumas estruturas e a planta ficar um pouco mais distante do solo, certo? Livre também de predadores. E aqui tu tens os aicídios, que são presentes em plantas carnívoras, plantas que têm a capacidade de digerir principalmente artrópodes, certo? O artrópode fica preso no interior das folhas, a planta libera enzimas digestivas, digere e absorve desses artrópodes os nutrientes que estavam lhe faltando para poder sobreviver. Fechou? Então eu mostrei aí folhas modificadas. Professor, as folhas das plantas estão inseridas também na nossa alimentação? Sim. Se você observar, a maioria das saladas que nós fazemos são à base de folhas dos vegetais, né? Tens aqui o espinafre, né? O coentro, o alface, a salsa, o couve. São todas folhas que estão inseridas na nossa alimentação. Bom, nós temos o fruto, galera, certo? O fruto, ele é, certo, uma estrutura fantástica que surgiu nas angiospermas, certo? E que hoje eu posso dizer que de todas as estruturas de uma planta é aquela que serve de nutriente para a maior parte dos seres vivos. Então nós temos aqui, ó, algumas funções. Proteção, porque o fruto protege a semente protege o embrião, certo? Nutrientes, os frutos são fontes de nutrientes para diversos seres vivos, tá legal? Dispersão, o fruto foi essencial para promover a dispersão de espécies pelo mundo todo, certo? E hormonal, os frutos têm a capacidade de produzir hormônios para a planta, como o hormônio etileno, por exemplo, que numa outra oportunidade nós vamos falar para vocês. Bom, vem comigo. O que é o fruto? O fruto nada mais é do que o ovário da planta desenvolvido. Então tu tens aqui a flor da planta, certo? Essa parte específica aqui, ó, é o ovário. Bora pegar só o ovário aqui, ó. Tá aqui o ovário, certo? Internamente tu tens o óvulo. Quando o óvulo é fecundado, galera, ele forma a semente. Quando o ovário é fecundado, ele forma o fruto. Se um fruto surgir de uma parte da flor que não seja o ovário, ele não é um fruto verdadeiro. Para ser fruto verdadeiro, tem que surgir do ovário. Grava isso, tá legal? Então nós temos aqui, olha, a morfologia de um fruto, onde tu tens, certo? A casca, aqui eu peguei como exemplo um abacate, né? Bora pensar aqui na casca do abacate, que é mais endurecida, certo? Essa casca eu chamo de epicarpo. Epicarpo, bem aqui, ó. Epicarpo. A parte comestível do abacate nós chamamos de mesocarpo. Mesocarpo, fechou?
Aí aquela membrana que fica aqui, ó, recobrindo o caroço, a semente, eu chamo de endocarpo. Os três, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eu chamo de pericarpo. Fechado? E aí tu tens aqui a semente. A semente, ela funciona como uma fortaleza biológica, certo? Que tem nutrientes, que protege o embrião que está no seu interior e também é um avanço fantástico para a evolução, certo? Dos vegetais, a semente que surge ali nas gimnospermas. Bom, vamos para a classificação dos frutos. Os frutos podem ser carnosos, quando eles têm o mesocarpo comestível, que nem o abacate. Ó. O abacate ele é carnoso porque o seu mesocarpo ele é comestível. Então, olha só, frutos carnosos podem ser do tipo baga e pode ser do tipo drupa. Quais são os frutos carnosos do tipo baga? São aqueles que têm uma semente ou várias sementes aqui, ó. Várias sementes. Então, tu tem aqui, por exemplo, o mamão, a goiaba, são todos do tipo baga. E do tipo drupa, são aqueles que têm apenas uma única semente, como o abacate, como a ameixa, a azeitona, a manga. Só que além dos frutos carnosos, eu também tenho os frutos secos. Os frutos secos, eles possuem o pericarpo duro, com aspecto madeiroso, certo? Então vamos lá, ó. Tu tens aqui, por exemplo, a castanha do Pará. A parte externa da castanha aqui, ó, é o fruto. E ele é seco, certo? O seu pericarpo é todo seco. A semente fica no seu interior. Tu tens aqui o amendoim, ó, externamente todo seco, certo? E tu tens aqui, por exemplo, o urucu, ó, externamente todo seco. Esse aqui nós chamamos de fruto seco do tipo descente. Por que ele é do tipo descente? Porque ele se abre quando está maduro, tá legal? Mas tu tens os frutos secos do tipo indecente. Exemplo, o fruto do girassol. O fruto do girassol também é seco, ó, o aspecto madeiroso do pericarpo, mas ele não se abre quando está maduro, tá legal? Ele não tem essa característica de se abrir quando está maduro. Bom, nós temos o que nós chamamos de pseudofrutos. Eu falei para ti que só é um fruto verdadeiro quando o fruto surge a partir do ovário. A evolução do ovário forma o fruto. Se for uma outra parte da flor, não vai formar o fruto. Então nós temos alguns exemplos de pseudofruto para ti. Ó. A maçã que tu come não é um fruto verdadeiro. A parte comestível, ela vem dessa região da flor, certo? Que nós chamamos de receptáculo, bem aqui, ó. Certo? A parte que tu come. O fruto é essa região aqui, ó, que surgiu do ovário. A parte que nós comemos vem do receptáculo. O caju, a parte que tu come, certo? Ele vem dessa região da flor, do pendúculo, tá legal? Então, o que vem do ovário é a castanha. A castanha é o fruto, tá legal? Então, são exemplos de pseudofruto, de falso fruto. O morango, o fruto verdadeiro, certo? É esses pontinhos que tem na parede do morango. O que tu come é um pseudofruto. O abacaxi, os frutos, são essas pequenas protuberâncias que nós chamamos de frutículos, tá legal? O que tu come é uma infrutescência, beleza? E por isso que são todos exemplos de falsos frutos. Nós temos os frutos partenocárpicos. O que são frutos partenocárpicos? São frutos que não tiveram seu óvulo fecundado. Logo, se o óvulo não foi fecundado, não houve formação de semente. Quando você come uma banana, você percebe que não tem a presença da semente, mas você consegue identificar uns pontinhos pretos lá dentro. Aquilo é o óvulo que não foi fecundado. Aí o ovário evoluiu, não formou a semente e nós chamamos de fruto partenocárpico. Algumas uvas são assim, algumas laranjas são assim, certo? Toda vez que não tem semente, o nome do fruto é partenocárpico, tá legal? Gente, aqui eu fiz um apanhado geral sobre organologia vegetal. Eu espero que vocês gostem. Fica aqui um abraço do professor Rogério e do nosso canal Biológicos. Valeu!